Bom dia, meu povo! Eita, dia quente, né? Pra não sei vocês aí, aqui tá quente pra caramba. Tô no cenário novo hoje, um cenário extraordinário, né? Um cenário diferente. O professor, ele é assim, ele grava até mesmo de férias, né? Então vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai acabar não enrolando muito, tá? Hoje vai ser VaptVupt. Vou chamar a vinheta e aí a gente já vai dar início à nossa aula. Então vamos para a vinheta e vamos começar a nossa querida aula. Na aula de hoje nós aprenderemos sobre a responsabilidade civil do Estado, ok? O que é a responsabilidade civil do Estado? Vamos usar então os ensinamentos de Eli Lopes Meireles. Vamos apagar esse desenho aqui, eu já tinha feito ele antes e fiquei com dó de apagar, tá certo? Segundo Eli Lopes Meireles, a responsabilização é o que impõe à fazenda pública a obrigação de compor o dano causado a terceiros por agentes públicos, no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las. Para explicar isso, eu trouxe aqui esse caso, né? O caso de um vendedor ambulante. Mas olha só, o que vai ser a responsabilização? Aqui tendo uma conversinha com o senhor. O que vai ser a responsabilização? Vai ser um meio do Estado responder por algum ato do seu agente agindo em seu nome ou a pretexto de estar agindo em nome do Estado, ok? Só que, o que vai acontecer eu trouxe aqui para você. Veja bem, estou eu aqui vendendo o meu picolé e veio, olha só o que é isso aqui na minha mão, é minha licença, tá? É minha licença para poder vender picolé. Veio um agente do Estado, me deu uma multa alegando que eu não tinha licença e ele nem quis saber, ele nem quis ler a minha licença. Então, olha só, uma vez que eu mostre esse dano, o Estado teria que me devolver o valor do meu produto, bem como as vendas que eu não fiz. Tudo isso porque um agente público utilizou injustamente, indevidamente do seu cargo, me gerando um dano. E quem pagará esse dano? Geralmente nós vamos ver aqui na nossa aula, mas no Brasil, quem pagará esse dano será a própria administração pública, que depois cobrará dele uma taxa, uma indenização, ok? Vamos para o slide, porque nós vamos estudar as teorias. Olha, tendo aqui uma conversa sincera com vocês, eu não queria trazer esse monte de teoria, tá? Eu queria trazer tão somente aquelas teorias que funcionam no Brasil hoje em dia. Mas as bancas insistem em cobrar teorias que não são aplicadas, né? Então eu tenho que trazer ainda na ordem, né, de algo que sequer é aplicado. Mas tudo bem, eu não criei as regras do jogo, eu vim aqui para tornar o aprendizado um pouco mais fácil a vocês. E nós vamos começar com essa teoria aqui, que é a teoria da irresponsabilidade. O que é a teoria da irresponsabilidade? Ok? Essa teoria, ela parte do princípio de que alguns estados, né, absolutistas, muitas vezes monárquicos, né, o rei, ele é incapaz de errar. Ok? Então, as decisões que os monárquicas ou que os reis, os soberanos sheiks tomam, elas são perfeitas. Ele não pode errar, né? Tem a The King's Can't Wrong, ok? Então, por essa teoria, se o rei não pode errar porque uma atuação do Estado é uma atuação do rei, os agentes públicos também não podem, porque ele fala em nome, né, da monarquia. Essa teoria, ok, ela obviamente não vigora no Brasil nos dias de hoje,
mas nós podemos ver em alguns locais, como a Coreia do Norte, que essa teoria ela é aplicada. Vamos lê-la para não sobrar nenhuma ponta solta. Aplicada antigamente nos estados regidos pela monarquia, presume-se que o Estado não pode errar, uma vez que o rei não pode errar, ok? Então, vigora aqui então uma irresponsabilidade tá certo? Passado a teoria da irresponsabilidade, nós chegamos a uma teoria chamada teoria da culpa comum civil ou teoria civilista. Por essa teoria, o Estado iria responder de igual forma a um particular por meio do seu Código Civil. Por essa razão, chama-se teoria civilista. Para isso, a gente acaba encontrando alguns entraves, ok? Alguns entraves que nós veremos a seguir e nós falaremos deles um por um. Vamos lá? Pela teoria civilista, o Estado passaria a ser regido pelas mesmas regras do direito civil, ok? Então, com a mesma regra de um particular. Por essa teoria, a vítima deveria provar nominalmente qual o agente público, bem como provar que ele agiu com dolo ou culpa. Aqui nós começamos a encontrar um dos primeiros entraves da teoria civilista, né? Que é o próprio particular conseguir provar quem foi o agente público, o que já é muito difícil, né? Então você vai virar, você vai tomar um tapa na orelha numa blitz, e aí você vai virar e falar: ei, qual o seu nome, hein? Qual o seu nome que eu... Não vai. Eu espero que não vá, né? Depois você arruma outro jeito para poder conseguir esse dado. Então, começa por aí. E ainda tem um segundo ponto. Além de você provar nominalmente quem foi, né? Que foi vamos ver, o Sargento Peçanha. Que foi o Sargento Peçanha que recolheu seu picolé. Você ainda, que o Sargento Peçanha, tenho certeza que ele é um cidadão e ele te dará o nome dele, tá? Ele vai dar, tenha fé, o Sargento Peçanha vai te dar. Você ainda vai ter que provar que o Sargento Peçanha agiu com dolo ou culpa, né? Cabe a você, particular, que teve o picolé apreendido, provar que o Sargento Peçanha, ele agiu com dolo ou culpa, né? Aqui, as bancas costumam cobrar também culpa em sentido amplo. Ok? Vamos lá. Os defensores da teoria civilista pregam que o Estado somente possuirá responsabilidade por atos de gestão. Nós acabamos de terminar as aulas dos atos de gestão, de atos administrativos, e vimos a diferença de um ato de império para um ato de gestão. Enquanto um ato de império, a administração usa das suas prerrogativas de direito público para poder executar determinados atos. Nos atos de gestão são atos internos, né? Atos dados a regular a administração. Então, pela teoria civilista, né?
pela teoria civilista, o Estado ainda não responderia por um ato de gestão, sendo assim a viúva da teoria da irresponsabilidade, porque o Estado ainda por aqueles atos de império, ele não responderia somente pelos de gestão. Obviamente que o Brasil coube uma pataquada dessa. Até a Constituição Federal de 46, o Brasil adotava a teoria da culpa comum civil ou da teoria civilista. Quadrix 2022, Conselho Regional de Farmácia do Goiás, agente administrativo. Segundo a teoria da responsabilidade com culpa, o Estado pode ser responsabilizado tanto por atos de império quanto por atos de gestão. 2 minutinhos para vocês. A questão, a questão está errada, uma vez que, de acordo com a teoria, de acordo com a teoria civilista, também chamada de responsabilidade com culpa, o Estado ele não responderá por atos de império, tá certo? Ih, travou ali. Vamos dar continuidade, porque agora nós vamos falar da teoria da culpa administrativa, ok? A partir deste exato momento, eu peço que vocês entendam. E gravem. Ok? Por quê? Porque a partir desse momento, nós teremos e estudaremos teorias que de fato são aplicadas no ordenamento jurídico brasileiro. Ok? E essas de fato terão uso. Teoria da culpa administrativa, ok? O Estado é obrigado a responder caso fique constatada a falha na prestação do serviço público. Ou seja, uma vez que exista a falha na prestação de determinado serviço público, o Estado ele será obrigado a responder, ok? Ela será chamada de culpa anônima. E por que ela é chamada de culpa anônima? Porque diferente da teoria civilista, o particular ele não precisará indicar qual foi o agente público que gerou a pataquada toda. Ele só precisará demonstrar qual foi o erro e o péssimo funcionamento do serviço público. Ok? E é isso que traz aqui o ensinamento, também chamada de culpa anônima, uma vez que o particular não necessitará indicar o agente público causador, tão somente o quê? Tão somente o mau funcionamento do serviço público. Tá certo? E caberá além disso, o que mais caberá o particular a demonstrar? Primeiro, o dano sofrido, a falta do serviço, o nexo de causalidade entre a falta e o dano e também a culpa da administração. Ou seja, ele vai precisar falar, olha, eu sofri um dano. Esse dano que eu sofri, ele veio de uma ação da administração pública. Essa ação da administração pública teve um nexo de causalidade, que é um link, um link entre o que a administração fez e o dano que eu sofri.
E ainda, por último, a culpa da administração, tá certo? Vamos dar continuidade à nossa aula. Então, a falha do serviço, ela poderá advir de quê? Da inexistência de um serviço, do mau funcionamento de um serviço e da mora da execução de um serviço, ok? Todos esses poderão ocasionar a chamada culpa administrativa, tá certo? O que mais eu quero que você preste atenção vai ser agora, ok? A teoria da culpa administrativa poderá ser chamada de responsabilidade subjetiva ou teoria do acidente administrativo, tá certo? No Brasil, a teoria da culpa administrativa é utilizada em caso de omissão estatal. O que isso significa? Que quando o Estado se omitir, ou seja, ele deveria fazer algo e não fez, né? Quando ocorrer essa omissão, ele será responsabilizado pela culpa administrativa. Vamos rever então. A culpa administrativa ela fica constatada na falha da prestação de serviço público, também é chamada de culpa anônima. O particular não necessitará indicar o agente causador, devendo provar somente o dano sofrido, a falta do serviço, o nexo de causalidade e a culpa da administração, ok? Podendo vir da inexistência de um serviço, do mau funcionamento ou da mora na execução. Se eu pudesse pedir que você grave alguma coisa, grave isso. Responsabilidade subjetiva. Ok? Responsabilidade. Quem disser que a letra do professor não ficou muito melhor com esse tablet, estará mentindo, tá? E mentir é feio. Mentir é muito feio e coisa feia não. Quem faz coisa feia não vai pro céu, tá certo? 2017, de acordo com a teoria da culpa do serviço, a responsabilidade do Estado depende da demonstração de culpa do agente público, aspecto esse que a distingue da teoria do risco administrativo. 2 minutinhos para vocês. Vamos lá, a questão está correta. A questão está correta, por quê? Porque quando falamos em responsabilidade subjetiva, estamos falando em comprovação da culpa da administração. Nós vamos ver. Professor, mas a gente não viu que é a teoria do risco administrativo. De fato, a gente nem precisava ver, porque você já saberia, né, que a questão está errada. Mas nós vamos ver ela logo em seguida, tá certo? Vamos lá. CESP 2013, Bacen analista, olha só, concursão. De acordo com a teoria da culpa administrativa, existindo o fato do serviço e o nexo de causalidade entre esse fato e o dano sofrido pela administração, presume-se a culpa da administração, ok? Essa aqui
continua da mesma forma, né, do nosso outro ponto, não tem por que a gente ficar gastando tempo, ok? Quando falamos em responsabilidade subjetiva, nós precisamos provar a culpa. Ok? Na verdade, não vamos colocar que nós precisamos provar a culpa, né? Porque parece que o nexo de causalidade ele foi invertido. Mas a culpa não é presumida. Fica melhor pra gente. Tá certo? Tornando assim a questão errada. Exatamente. Ok? Agora começa a ficar legal. Porque agora nós vamos falar da teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo, ela tem a sua base bem longínqua, trazendo algumas dezenas de anos, que ela torna o seguinte: a administração, quando ela passa a tutelar, né, quando ela passa a tutelar os interesses da administração, ela traz consigo alguns ônus e bônus, né? E um desses ônus é a responsabilização, graças ao risco que ela tem de gerir toda a máquina pública, ok? E isso traz alguns impasses, ok? A teoria do risco administrativo, ela faz com que a administração ela responda objetivamente por um dano causado por o seu agente, sem que seja necessário você provar quem foi o agente, se o agente teve dolo ou culpa, que veio da falta do serviço. Você vai provar o seguinte: houve um dano e esse dano eu sofri por conta do agente público. É isso que você precisa provar. Uma vez que você provou isso, tá certo? Uma vez que você provou isso, o Estado te paga e depois cabe ao Estado ir atrás do agente público que causou essa pataquada toda. Ok? Então o Estado ele responde objetivamente perante você e depois ele caça o agente público que fez essa besteira. Ok? Vamos estudar aqui algumas nuances da teoria do risco administrativo. Pela teoria do risco administrativo, o administrado lesado precisará provar somente o ato lesivo e injusto por parte de uma atuação administrativa, ok? A responsabilização do ato, olha só que interessante, não dependerá de dolo ou culpa da administração. Ou seja, eu sofri um dano, o agente ele cometeu esse dano por imperícia, imprudência ou negligência, que é o que é a culpa. Vamos anotar? Culpa, imperícia, imprudência, negligência. Isso forma a chamada culpa. Ou por dolo. Já o dolo é a vontade de praticar aquele ato, ou seja, ele fez porque quis. Ok? Então, o agente público fez isso, mas ele fez por negligência, por imperícia, por imprudência. Não é problema meu. O Estado me paga e depois o Estado vai atrás daquele que ele contratou. Quem fez ele passar no concurso foi ele, não foi eu, né? Então, se o agente público vem e bate no meu carro, eu não vou ficar batendo boca com o agente público. É a primeira coisa que você tem que aprender. Lição de convivência com o professor Gabriel Ramos. É agora. Sabe aquele medo que você tinha de bater numa viatura?
de bater numa viatura, quer dizer, você bater não, de uma viatura bater em você, né? Tá correndo, né? Tá correndo, vai lá, você fala, ai meu Deus do céu, é um carro do Estado, eu nunca vou receber esse dinheiro. Você faz o seguinte, meu querido. Ah, o cara bateu em você, bateu na sua traseira, você chega ali, anota a placa, anota o número da viatura, anota quem for, o cara vai ficar xingando você, ei, eu não brigo com você, eu vou falar com o teu chefe, que é o Estado, ok? Não vou ficar discutindo. Pegou, por quê? Porque se a culpa foi exclusiva do agente público, o Estado te indeniza. Deixa o Estado bater boca com o outro lá, ó. Quem vai bater boca se ele estava errado ou não é o Estado. Você precisa provar que você sofreu um dano e que foi um agente público que causou esse dano. Se ele tinha dolo, culpa, se ele estava bêbado, se ele estava olhando para o lado, aí o problema é dele. Não é meu. Não é meu. Sacou? Então, vamos lá. Por quê? Porque a teoria do risco administrativo também é chamada de teoria objetiva. Por quê? Porque o Estado responde objetivamente, né? Eu tô te falando, para de bater boca. Ah, bateu no meu carro. Ah, eu tô indo trabalhar, me dá aí a matrícula do carro. Se não quiser dar também, eu tiro uma foto, entendeu? O Estado vai te pagar, cara. Não fica batendo boca. O Estado poderá alegar alguma circunstância que exclua a sua responsabilidade. Ou seja, lembra que teve um acidente entre você e o cara que estava dirigindo a viatura? Olha só, se ficar provado que você brecou do nada, e mesmo ele estando na distância de segurança, não deu, né? Se você estava em alta velocidade e brecou, se ficar provado que a culpa foi sua, aí você vai ter que pagar, meu querido, ok? Mas aí nós vamos ter dois tipos de circunstâncias, ok? Nós vamos ter as atenuantes. Não, ficou feio, ficou feio. Vamos fazer um negócio bonitinho que agora a gente tem tablet. Atenuantes. Ok. Ou as excludentes. O que é isso, professor? As atenuantes irão atenuar a responsabilidade do Estado. Ou seja, o Estado, ele falou, olha, a culpa foi minha, mas também foi sua. Né? Vamos fazer o seguinte, eu vou pagar metade aí do seu quid. Vou pagar metade desse 500 lindo aí que você tem. Ok? Mas também poderá ocorrer a excludente. Ok? Na excludente, ficou comprovado que a culpa foi totalmente sua, né? E aí o Estado ele não irá pagar, tá certo? Vamos dar continuidade. Pela teoria do risco administrativo, caberá ao particular provar, vamos lá, o dano sofrido, a atuação estatal, o nexo de causalidade. Veja que aqui nós não temos a culpa. Ok? Nós não temos a culpa. A responsabilidade do Estado, ela será sempre objetiva. Será sempre objetiva, enquanto a do agente público, que agente é esse? É o agente que causou o dano. Do agente causador será subjetiva. Já a teoria do risco administrativo é adotada no Brasil em caso de ação comissiva do Estado. Vamos fazer aqui então um resuminho, né? Omissão, culpa ADM.
Já a comissão risco ADM. Também temos que entender que a omissão subjetiva e a comissão ela é objetiva. Tá certo? Vamos para as questõezinhas. CESP 2007, Defensor Público Federal. Você está vendo aqui que o professor ele confia de olhos fechados no aluno, porque ele colocou uma questão de defensor público. A responsabilidade da administração pública, de acordo com a teoria do risco administrativo, evidencia-se na obrigação de que tem o Estado de indenizar o dano injustamente sofrido pelo particular, independente da existência de falta de serviço e da culpa do agente público, havendo a possibilidade de comprovação da culpa da vítima a fim de atenuar ou excluir a indenização. Vamos de 2 minutos aí para vocês poderem responder. Então, olha só que linda essa questão, né? Ela traz sobre... Cadê? Vamos lá. Ela traz sobre a teoria do risco administrativo. Quando nós estamos falando de teoria do risco administrativo, a gente está falando de uma responsabilização objetiva. O que isso quer dizer? É independentemente de dolo ou culpa, né, da administração, o Estado irá pagar desde que fique comprovado o dano. Mas aí temos as causas atenuantes e excludentes. As atenuantes ficam ali, ó, 50-50. Lá quando desce do carro e cada um fala assim, ei, cada um paga o seu, hein? Cada um paga o seu. Foi mais ou menos isso uma atenuante. Ou a excludente é quando o Estado consegue provar que você teve todo o erro. Evidencia-se na obrigação que o Estado tem de indenizar o dano injustamente sofrido pelo particular. Ok. Independentemente da existência de falta de serviço e culpa. Por quê? Porque o risco administrativo ele não leva em consideração falta de serviço ou culpa. Ele leva em consideração a administração agiu e foi a ação dessa administração que ocasionou o dano. Morreu Maria Preá, a administração ela reembolsa. Tá certo? Havendo a possibilidade de comprovação da culpa da vítima a fim de atenuar ou excluir a indenização. Correto? Corretíssimo. CESP 2012, Anatel. De acordo com a teoria do risco administrativo, o ônus da prova de culpa do particular por eventual dano que tenha sofrido, caso exista, cabe sempre à administração pública. É muito interessante, porque nós quando falamos e estudamos sobre atos administrativos, né, a gente fala que ocorre a inversão do ônus da prova. Né? Ou seja, o próprio particular ele tem que provar que o Estado está errado. Quando nós estamos falando da teoria do risco administrativo, como o risco, o Estado ele responde objetivamente em caso de uma circunstância excludente ou atenuante, cabe o Estado provar que o particular estava errado e não o particular provar que o Estado estava errado. Né? É uma exceção,
tá certo? É uma exceção. Certo? Questão correta. Agora nós vamos falar da teoria do risco integral, tá certo? A teoria do risco integral ela é um pouco diferente. A teoria do risco integral é quando a bagaceira foi tão grande, que o Estado fala, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Réu confessa, a culpa é minha. A culpa é minha, amor. Acabei de inventar essa música. Então o Estado ele é réu confessa, ele fala, olha, de fato a culpa é minha, 1000 perdões. Mas isso vai acontecer em alguns casos muito particulares. E quais são? Acidentes nucleares, danos ambientais e atentados terroristas de guerra ou com os relatos contra aeronaves de matrícula. Olha só que coisa louca isso aqui. Nunca caiu em prova, tá? Mas esse último aqui nunca caiu não, mas esses dois aqui caem. Vamos lá. Contra aeronaves de matrícula brasileira, desde que operada por empresa brasileira, excluídas de táxi aéreo. Isso aí nunca caiu, nunca vi cair. Tá certo? Mas olha, quando estivermos falando de acidentes nucleares e danos ambientais, a teoria sempre será, o risco, né? A responsabilidade sempre será integral do Estado. Ok? Vale lembrar que pela teoria do risco integral não se fala em excludente, ok? Não há que se falar em excludente. ESAF 2012, o professor já colocou uma marcada, mas vamos lá. A passagem da doutrina da responsabilidade subjetiva para a da responsabilidade objetiva do Estado na administração pública foi marcada pela teoria da responsabilidade. Olha só, então nós queremos aqui, quando da subjetiva foi para a objetiva. Vou te dar aí um minutinho para você achar a resposta para a gente, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro veio a teoria da irresponsabilidade. Eu sei que você se lembra. Vamos lembrar aqui, ó. Irresponsabilidade. Culpa civil. Culpa civil. Depois da culpa civil, nós tivemos a culpa administrativa. E depois nós tivemos o risco administrativo. O risco administrativo. E qual é a última teoria subjetiva? Culpa administrativa, que falava sobre a falta do serviço. Por que falta do serviço, professor? Porque é na culpa administrativa que nós falaremos sobre a omissão. Parece difícil, mas foi bem simplesinho, né? Foi bem tranquilo. Vamos lá. CESP 2018, Ministério Público do Estado do Piauí, técnico ministerial.
na administração pública, o gestor de um contrato estará isento de responsabilidade civil se praticar um ato que, por sua omissão, resulte em prejuízos para terceiros, desde que esse ato seja culposo e não doloso. O professor já trouxe aqui um lugarzinho para a gente fazer um esquema. Ok? Vamos fazer um esquema. Vamos aqui, Estado, agente. Ok? O Estado, ele responde objetivamente. Já o agente público, ele responderá subjetivamente. O Estado, ele responde sempre que houver dano. Já o agente, somente em caso de dolo ou culpa. Ou seja, se o agente público responderá em caso de dolo ou culpa, a questão está errada, tá certo? Gente, vamos fazer o seguinte, 5 a 10 minutinhos, 5 minutinhos de descanso, e aí a gente termina essa aula, deve dar mais uns 20 minutinhos no máximo de aula, e aí a gente corre para começar a fazer o almoço, né? Começar a fazer o almoço, que a fominha aqui já está batendo, ok? Então vamos lá! Bora!
chega de férias, acabou o recreio, acabou. Eu tô com fome, o professor falou que era 5 minutos, mas que eu tô com fome, né? Eu tô doido pra comer um pão de queijo, então vamos matar isso logo pro professor poder comer. Augustão, um grande beijo, Augustão, Zélia, todo mundo que está aqui vendo comigo hoje. Eu estou sem o chat, não é? Tá dando algum erro que eu não tô conseguindo ver, e aí eu tento ver pelo celular, mas fica muito difícil, porque eu fui ver no celular, e na hora que eu fui ver no celular, tava tendo um pra se tratar, não, é só botada nas cachorras, botada na sentadinha, é só nas putas, né? Aí eu acabo me lascando, ok? Então não deu tempo de ler o chat, porque o professor, ele tem essa certa dificuldade em ficar não vendo vídeo do TikTok, ok? Eita, eu não sei se eu podia falar isso aqui. Paciência. Vamos lá. Vamos falar. Opa, agora tem vinheta. Roda a vinheta. Vamos lá. Agora nós vamos falar da responsabilidade civil no Brasil. Até aquela hora a gente estava falando de casos hipotéticos, do que aconteceria em uma administração pública que adote uma ou outra teoria. Agora nós vamos descobrir qual é a teoria adotada no Brasil. É óbvio que o professor já falou, né? O professor já deixou claro, mas aqui a gente vai trazer de novo. Quando nós falamos da responsabilidade civil no Brasil, nós temos que falar no artigo 37, parágrafo 6º da Carta Magna. Deixa o professor tomar água aqui, que o professor engasgou. Fiquem olhando o professor tomando uma água. Beba água. Ok? Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou ser demitido por essas palhaçadas. Já tô sem barba, já não passo criatividade. Esqueci. Ok? Professor esqueceu, acontece isso. Vamos ver o que diz então o artigo 6º. Professor não tem barba, mas o professor tem um tablet muito legal que eu estou adorando. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou de culpa. Só de ler aqui a gente consegue brincar. Né? Vamos extrair aqui alguns ensinamentos. Primeiro, pessoa jurídica de direito público ou direito privado serve. Ok? Mas aí eu quero ver, você lembra de quando o professor te ensinou sobre empresas públicas de sociedade de economia mista, que uma poderia ter o tipo que prestava serviço público e o outro não? E você achou que nunca ia usar, né? Tá aqui, agora você volta lá no material e lê direito, pangaré, porque você vai precisar disso. Ó, o professor vai te dizer, né? Mas vamos aqui então, pegando as pessoas jurídicas de direito público, que são aquelas, né? Temos os entes, ok? Temos as autarquias, as fundações públicas de direito público, todas essas, e as pessoas jurídicas de direito privado, desde que prestem serviço público, quando fizerem pataquada. Eita, que a webcam do professor caiu, calma aí. Foi. Quando fizerem pataquada, o Estado responderá objetivamente, ou seja, tirará o din-din do bolso dele, ok? Mas olha só que interessante, assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. Ou seja, caso o agente público tenha agido com dolo ou com culpa, o Estado irá lá, ok? O Estado irá lá e pegará o dinheiro de volta. E como é que isso ocorre? Primeiro, o Estado paga ao particular,
né, paga sobre o dano, ou seja, o Estado ele responde objetivamente, e aí depois, em um segundo momento, o Estado vai lá no agente público que fez a besteira e cobra dele, né, e cobra dele esse valor, tá certo? Vamos lá. Em um primeiro momento, podemos tirar alguns ensinamentos do texto constitucional. Quando da ação de agentes públicos, a responsabilização do Estado será do tipo objetiva, também chamada de risco administrativo. A Carta Magna traz que o Estado responderá independentemente de dolo ou culpa, ou seja, desde que fique registrado o dano e esse dano ele veio da ação de um agente público, está registrado, né? Tá consolidado a administração pública que vai pagar. Agora, se houve dolo ou culpa, aí ela resolve com o agente público, ok? Vamos dar continuidade. Então, ela responderá pelas pessoas jurídicas de direito público, ok? E pelas pessoas jurídicas de direito privado, desde que prestadoras de serviço público. Em todos os casos, será permitido o direito de regresso contra os responsáveis. Novamente, não há que se falar em dolo ou culpa para que o Estado seja responsabilizado. Agora vamos aqui, até mesmo a ação daqueles que receberam delegação por parte do Estado estará sujeita à responsabilização objetiva, ou seja, quando uma pessoa que recebeu a delegação de um determinado serviço pelo Estado pratica uma pataquada, né, comete um erro. Neste caso, o Estado também poderá ser chamado a responder objetivamente. Um outro ponto muito interessante que muita gente não sabe é isso aqui, ó. O Estado responderá objetivamente por erro de cartório, oficiais de registro de cartório, ok? Por quê? Porque um cartório, gente, ele é vinculado, chegam a dizer que ele é um órgão do judiciário, tá certo? Apesar de haver um concurso para titular de cartório, o cartório ele faz parte do judiciário. Então, se uma pessoa teve ali uma licença dada por um cartório, depois ficou comprovada que aquela licença era inválida, o Estado responderá pelo ato deste titular do cartório. E depois, ok, ele irá cobrar do titular pelo seu erro, ok? Temos aqui também uma jurisprudência, e como é jurisprudência, nós colocamos em verde, né? A jurisprudência é firme ao alegar que o Estado não é obrigado a indenizar comerciante por prejuízos financeiros decorrentes da alteração da política econômica tributária. Por quê? Porque isso aí, né, você não pode culpar o Estado por uma mudança nos tributos. Isso está embutido no risco, né, no risco comércio do comerciante. Vamos voltar à responsabilidade civil. O Estado não responderá objetivamente pelas pessoas jurídicas de direito privado, exploradoras de atividade econômica. Aqui nós estamos falando, por exemplo, pelos bancos, ok? A empresa exploradora responderá subjetivamente pelos danos causados sem muito mistério, CESP 2021, Polícia Civil, ok? Agente de Polícia Judiciária. Caso um cidadão do município de Aracaju seja atingido por um disparo de pistola realizado por um agente policial do Estado, a responsabilidade do Estado do Sergipe será subjetiva, sendo necessário que o cidadão comprove a imperícia do Estado para que seja indenizado. Olha só, aqui estamos falando então de um agente público, né? De um agente público do município, não, deixa eu ver,
é de um policial do Estado, de um agente público do Estado, ok? Sendo assim, uma pessoa de direito público. Né? Ó, só por ser de direito público a gente já corta, porque quando falamos em direito público, a responsabilidade ela é sempre objetiva, tá? Ela é sempre objetiva e veja bem, aqui fala que seria necessário comprovar a imperícia. Nós sabemos, ó, e nós sabemos que a imperícia é um dos tipos de culpa. É um dos tipos de culpa, ok? E não é necessário provar dolo ou culpa na responsabilidade objetiva, tornando a questão errada, ok? CESP 2022, Defensoria Pública do Estado do Distrito Federal, a responsabilização civil pressupõe conjunta e necessariamente as implicações penais e administrativas decorrentes do dano. Essa questão ela está errada, ela veio aqui para aprendermos, ok? Essas esferas elas são autônomas. Então, para que o Estado responda civilmente por um dano causado a seu agente, não há que se falar da necessidade de uma responsabilização penal, tá certo? Vamos lá, mais uma questãozinha da Quadrix, farmacêutico consultor. A responsabilidade civil do Estado incide apenas nos atos dolosos cometidos por agentes integrantes das pessoas jurídicas de direito público. Essa aqui eu vou te dar 2 minutinhos para você responder. Veja bem, né? Veja bem, nós já falamos que independe de dolo ou culpa, tornando a questão errada. Para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje, FGV 2022, Ministério Público do Estado da Bahia, estagiário Joana, servidora pública do município Alfa, ao manusear uma politriz portátil com o objetivo de dar polimento em um monumento situado em praça pública, terminou por danificar o veículo de Pedro, que estava estacionado próximo ao local. Acresce-se que Ana não seguiu as orientações de segurança estabelecidas pelo município. E aí, vamos dar aí 2 minutinhos, 1 minutinho e meio para vocês matarem essa questão. Temos aqui como resposta correta a letra C, ok? Por quê? Porque o Estado cabe a ele responder objetivamente, ok? Nunca, preste atenção, nunca o servidor público irá responder diretamente perante ao particular. Somente o Estado responde depois a administração pública vai lá e cobra do agente. Meus queridos, minhas queridas, encerramos por aqui a nossa aula de hoje.
Espero vocês na próxima aula de responsabilidade civil do Estado. Passa a vinheta! Passada a vinheta, meus queridos. Hoje não vou poder ficar fofocando com vocês. O professor tá morrendo de fome, né? Tem um monte de coisa para fazer. Senão a mulher vai brigar com ele, que ele não saiu com ela nas férias, que ele só sabe gravar, aquele monte de coisa, tá certo? Então, um grande beijo para vocês. A gente se vê na nossa aula clássica de segunda-feira. Tchau, tchau!